Boa tarde, Angola. Saudações ao mundo inteiro. No ar, o resenha informativa da Covid-19 em Angola, edição de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Recorde-se que Angola continua em situação de calamidade. A resenha informativa vai ao ar de segunda a sexta-feira e hoje, na edição de 3 de 9 de 2020, continuaremos aqui então naquilo que é a responsabilidade de fazer chegar até aos nossos internautas e telespectadores informações que dominam dados da Covid-19. Para quem só agora sintonizou-nos, espero que estejamos a chegar em perfeitas condições de audiovisibilidade e esta responsabilidade é por conta do Centro de Informação sobre o Coronavírus. Tem dificuldades de acessar pelo Facebook esta resenha informativa, encontre-nos também por via do YouTube. Então, passamos agora para a síntese informativa naquilo que tem a ver com os dados da Covid-19 no mundo. 26 milhões e 72.551 casos de Covid-19 dominam o mundo, numa taxa de 17.335.878 são considerados recuperados, 863.933 são dados confirmados de mortes. No âmbito do mundo inteiro, vale aqui destacar que Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e Peru continuam com dados bastante crescentes. A resenha informativa, a edição de quinta-feira, está no ar. Teremos pouco mais de 40 minutos para fazer chegar até si informações que dominam dados da Covid-19. E olhamos para aquilo que os dados epidemiológicos da Covid-19 em Angola nos dizem. O país registra 2.777 casos positivos da Covid-19, com a confirmação nas últimas 24 horas de 3 mortes, 31 pessoas recuperadas e 48 novos casos infectados, sendo 2 reportados na província de Cabinda, 2 no Zaire e 44 em Luanda. O país contabiliza 112 óbitos, 1.115 são dados recuperados e 1.550 ativos, dos quais 5 estão em estado crítico, sob ventilação mecânica invasiva, 14 são graves, 36 moderados, 48 com sintomas leves e 1.445 são considerados assintomáticos. Estes são os dados lançados nas últimas 24 horas. Esperamos então que nos próximos minutos, quando assim o Ministério da Saúde, por via da Comissão Multissetorial, lançar os últimos dados atualizados, tenhamos então números ínfimos da Covid-19, não obstante o país ter já atingido o pico, mas todo o cuidado ainda assim é pouco e as recomendações exaradas pela Comissão Multissetorial ou mesmo pelas entidades angolanas devem ser relevadas e prevalece aquilo que são as medidas de prevenção. A saúde reforçada com material de biossegurança, um lote de material de biossegurança composto por 5.000 máscaras, 20 caixas de álcool em gel, toucas, entre outros meios, foram entregues na quarta-feira passada, portanto,
ontem, 2 de setembro, o Gabinete Provincial da Saúde no Namibe, no âmbito da prevenção contra a Covid-19. Trata-se de uma oferta da empresa portuária do Namibe, destinada a ajudar no reforço das condições de combate à pandemia no Namibe, a par do quando Cubango, uma das províncias sem casos positivos até ao momento da doença. Ou seja, queremos aqui destacar que o Namibe e quando Cubango estão isentos até o momento de casos positivos da Covid-19. A propósito, o administrador para a área administrativa da referida empresa, David Bengane, salientou que a intenção é ajudar a minimizar as dificuldades de equipamentos sanitários na província. Não pode ser só o governo a empenhar-se nesta luta, mas um esforço conjunto é necessário. A doença não está só a afetar as pessoas, mas também as empresas, onde centenas baixaram a produtividade e o Porto está nesta condição, tendo reduzido consideravelmente a sua produção com o adiamento de alguns produtos e paralisação de outros, disse o responsável daquela empresa. Um lote de máscaras e outros materiais de biossegurança foi doado no âmbito do reforço às medidas de combate à Covid-19. Continuamos a informar. O AMBO com cerca sanitária nos bairros Pire e Canhe. Os bairros da Pire e do Canhe, nos arredores da cidade do Ambo, encontram-se desde quarta-feira sobre cerca sanitária, após terem registrado os 2 primeiros casos de Covid-19 ao nível da província. De acordo com o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Lucas António Nhamba, que falava em conferência de imprensa, diz que esta medida visa conter a propagação do vírus localmente, numa altura em que o país tem registrado um aumento de casos de infecção. Fez saber também que, neste momento, os 2 pacientes com idades compreendidas entre os 29 a 30 anos de idade, apesar de não apresentarem qualquer sintoma do novo coronavírus, encontram-se sob acompanhamento institucional, numa altura em que se efetua uma busca ativa dos seus contactos. Quanto à origem destes casos, informou que, do ponto de vista epidemiológico, estão a efetuar um estudo para se determinar a prevalência dos mesmos. A situação preocupante porque estes cidadãos nacionais não têm histórico recente de terem viajado para fora da província do Ambo, o que significa que alguém trouxe de fora o vírus ou o contágio, daí que a equipa, no âmbito da investigação epidemiológica que está a fazer as suas buscas, ficará a trabalhar com a família entre 4 a 6 horas na busca da história destes pacientes, destes cidadãos que por conta da Covid-19, então, ficaram assim infectados. Em termos de contactos sociais, familiares e profissionais para estabelecer algum nexo, salientou o responsável da saúde no Ambo. Entretanto, Luca Nhamba deu a conhecer que os 2 primeiros casos de Covid-19 notificados na província do Ambo
Portanto, resultaram de 229 testes realizados nesta semana, dos quais 27 resultaram em reativos e 2 considerados positivos. Por sua vez, a governadora provincial do Embu, Lotino Lica, reiterou o apelo à população e às autoridades tradicionais e religiosas no sentido de ajudarem no combate a esta pandemia, aplicando as medidas de tanto prevenção como lavagem das mãos várias vezes ao dia e manter o distanciamento social. Reprovou o comportamento de pessoas que desacreditaram ou desacreditam na existência desta doença. A titular número 1 da província do Embu encontra-se insatisfeita neste momento, porque ainda assim pessoas que desacreditam mesmo fazem pouco da existência desta doença, e reforça que é necessário que se tenha em conta em questão correntes que ainda desvirtuam a pandemia, dizendo que não existe, que a população não deve usar máscara por trazer tuberculose. As pessoas têm esta força, algumas pessoas têm esta força de descaracterizar o trabalho de pessoas que, do ponto de vista positivo, querem ver este país em desenvolvimento. E é assim que o nosso apelo continua a ser no âmbito das medidas de prevenção, e que aquelas pessoas que não acreditam mesmo na existência da Covid-19, precisaremos de um estudo forte para que as mesmas estejam inseridas no âmbito da mudança de comportamento. Aliás, temos aqui as nossas entidades tradicionais, a própria sociedade civil em si, por conta das igrejas e organizações não governamentais, têm aqui um trabalho ingente para então moldar comportamentos de cidadãos que desacreditam a pandemia e por força maior poderão também então causar transtornos a pessoas que lutam, arregaçam as mangas dia e noite para verem terminada esta pandemia. De igual modo, a governadora da província do Embu garantiu a testagem em massa nos próximos dias, apesar dos poucos recursos, informando terem já solicitado o apoio do Ministério da Saúde em relação à aquisição de testes. Com uma população de 2.519.309 habitantes, a província do Embu, composta por 11 municípios e 37 comunas, nesta altura conta com 1.700 testes realizados, uma cifra muito aquém da demanda. Vale aqui também destacar que o Embu registrou nas últimas 24 horas quedas torrenciais muito fortes, e que o quadro geográfico este ano tende a mudar, não só para aquela província do sul do país, mas a nível de outras províncias. Pelo menos a radiografia desta manhã mesmo em Luanda mostrou em alguns pontos da cidade uma chuva um pouquinho envergonhada, como quem não quer a coisa, mas o certo mesmo é que em alguns pontos desta cidade de mãe capital, que é Luanda, serenou. E todo o cuidado é pouco a esta altura em que o nosso país é considerado, em questões de clima, é mesmo tropical, e a ver vamos se então os cidadãos moldarem-se por um comportamento positivo, as chuvas não venham como aquilo que tem-se estado a dizer, que as chuvas são a fiscal maior naquilo que é o modo operandi e o ponto de vista do estilo de vida dos cidadãos.
bem-haja ao esforço de todos os governantes ou governadores provinciais no âmbito da prevenção contra o coronavírus. Continuamos a informar em resenha informativa. Autoridades sanitárias testam em Cambambe. As autoridades sanitárias da província do Kwanza Norte estão a promover, desde terça-feira passada, no caso ontem, 2 de setembro, uma campanha de testagem rápida contra a Covid-19, no sentido de se aferir o grau de imunidade da população no município de Cambambe. O facto foi avançado à imprensa nesta segunda-feira, engalatando pela diretora do Gabinete Provincial da Saúde daquela província, no caso Kwanza Norte, Filomena Wilson. Sem precisar o número de testes, a médica e diretora provincial da saúde do Kwanza Norte, Filomena Wilson, indicou que uma equipa de saúde pública trabalha, portanto, na avaliação epidemiológica do município. Sobre a propagação da pandemia da Covid-19 na região, a médica avançou que a cidade do Dondo, a sede do município de Cambambe, registrou no domingo passado 2 primeiros casos positivos desta doença, com o registro dos 2 primeiros casos. Portanto, o município de Cambambe entra na lista das localidades do Kwanza Norte, a par do Kazengo, com casos da doença, desde o anúncio dos primeiros 3 casos em 16 de junho de 2020. Continuamos a informar em resenha informativa, destacar também que a província do Kwanza Norte conta com um acumulado de 20 casos, 18 dos quais no município do Kazengo, com 17 recuperados e um óbito. A médica Filomena Wilson refere que a situação epidemiológica da província continua calma, mas uma vez que não registrava casos da doença há mais de 30 dias. Atualmente, o Kwanza Norte tem um doente em isolamento hospitalar por acusar positivo à Covid-19. Trata-se de um paciente que deu entrada no banco de urgência do Hospital Provincial com outras patologias, ou seja, outras doenças. Por outro lado, 104 pessoas que tiveram resultados reativos do IgM e IgG em testes rápidos continuam, portanto, a ser seguidas pelas autoridades sanitárias. O Kazengo, município sede do Kwanza Norte, encontra-se sob cerca sanitária desde o dia 9 do passado mês de julho, a par de Luanda, para travar a propagação da Covid-19. A Escola Superior suspende produção de sabão azul. O Laboratório de Química da Escola Superior Politécnica do Zaire, em Banza, Congo, suspendeu a produção de sabão azul por alegada falta de incentivos, com capacidade de produzir 40 barras de sabão azul por dia. O projeto, que teve início em julho passado do corrente ano, envolve 3 docentes da instituição, um dos quais de nacionalidade cubana, e tinha como propósito produzir produtos de higienização para fazer face às medidas de prevenção contra a Covid-19. Ainda de salientar que em declarações a fontes que nos chegam mais próximas
a chefe de departamento do Estudo de Química da Escola Superior Politécnica do Zaire, Cecília Chimbinda, disse que a falta de verbas para a aquisição de reagentes e outros materiais, ou seja, outras matérias-primas, no mercado local inviabiliza a continuidade do projeto. Lançamos aqui o nosso apelo para que empresários capacitados no combate à Covid-19 ajudem, então, na prevalência desta empresa que, por conta de um gesto positivo, muito tem estado a fazer para, então, contribuir no combate à Covid-19, numa altura em que Angola e o mundo encontram-se confinados e a realidade no nosso país é que ainda estamos em situação de calamidade. A Polícia Nacional quer rigor nas medidas preventivas. O comandante municipal da Polícia Nacional do Cacolo, Carlos Domingos, apelou na terça-feira ao cumprimento rigoroso das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. O apelo foi feito durante um encontro de auscultação com a comunidade que visou alertar aos municípios, ou seja, aos munícipes, sobre os perigos da pandemia, bem como o uso correto da máscara facial. O oficial afirmou que, numa primeira fase, serão elevadas a cabo ações de sensibilização, aconselhamento à população para evitar que, posteriormente, sejam atuados por desobediência, ou seja, por desobedecerem às autoridades, as orientações emanadas pelas autoridades sanitárias. Salientou também o comandante da Polícia Nacional naquela província a colaboração dos munícipes da denúncia de outros cidadãos violadores das cercas sanitárias para que possam então ser controlados nos centros de quarentena. Várias têm sido contribuições do ponto de vista positivo de bons cidadãos comprometidos com esta mãe pátria que é Angola, no que refere a denúncias pouco valorosas de cidadãos que tendem a enveredar por comportamentos totalmente negativos, e nós temos o CISP, que é o Centro Integrado, que está disponível com os seus contactos, a própria Polícia Nacional, no âmbito da sensibilização, no que tem a ver a mudança de comportamento, muito tem vindo a fazer, e cidadãos bons que estão comprometidos com a causa podem informar a qualquer momento as pessoas que furam as cercas sanitárias e que desobedecem fortemente as regras e medidas de prevenção contra o combate à Covid-19 e que, fruto destas consequências todas, colocam os angolanos em risco. Já a província da Lunda Sul tem registro de um caso positivo da Covid-19 e até à presente data já realizou mais de 500 testes rápidos serológicos, tem 327 camas para atender os casos do novo coronavírus. Atividades do género serão levadas a cabo em todas as aldeias daquela circunscrição. 3 cidadãos reativos a IgM no Cubal testaram reativos nos últimos 7 dias, no município do Cubal, província de Benguela. Segundo o porta-voz da Comissão Municipal de Saúde Pública, Estevão Cavaia, disse mesmo que destes casos, um está em quarentena institucional,
outro internado na sala de isolamento do Hospital Municipal do Cubal e o terceiro transferido ao Hospital Militar de Capumbela. A Comissão Municipal de Saúde Pública registrou ainda 6 cidadãos que violaram a cerca sanitária de Luanda, dos quais 4 se encontram em quarentena institucional e 2 em quarentena domiciliar. Relativamente a outras patologias do foro respiratório, o município conta com 36 casos de gripe simples e 30 de pneumonia. O balanço da Comissão Municipal refere que nos últimos 7 dias foram capacitados 35 técnicos de saúde do Hospital Municipal no âmbito da vigilância epidemiológica. Realizou-se ainda a desinfecção da penitenciária local, Direção de Saúde Pública e Hospital Municipal. A província do Benguela conta atualmente com 13 casos ativos da Covid-19, com 1 morto e 2 recuperados. O primeiro caso foi registrado no município do Cubal, um cidadão que havia violado a cerca sanitária de Luanda. O MPLA reitera engajamento na prevenção. O segundo secretário do MPLA no BIE, Anastácio Severino Samboe, reiterou terça-feira no Quito os apelos aos militantes, simpatizantes e amigos da organização partidária a cumprir e fazer cumprir as normas de prevenção e combate à Covid-19. Em declarações a fontes credíveis que nos são próximas, a propósito da vida e obra do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, realizada no âmbito da Jornada do Herói Nacional, o político sublinhou que os militantes devem ser os primeiros a darem o exemplo no cumprimento das normas de biossegurança. Segundo aquele responsável do MPLA no BIE, além do trabalho da vida interna, está virado para a sensibilização da população por via dos militantes nas organizações de base, na prevenção da Covid-19. Para tal, o titular do MPLA no BIE aconselhou os militantes a não só a denunciarem cidadãos que insistem em violar a cerca sanitária, que, escapando das autoridades de direito, escondem-se nas comunidades, o que coloca em perigo os demais membros da localidade. Continuamos a colocar aqui o nosso apelo: não rompam com as cercas sanitárias, cumpram com as medidas de prevenção emanadas pelo Executivo angolano. Nas campanhas de sensibilização à população, é esclarecida sobre a necessidade de lavar ou desinfetar de forma regular as mãos com água e sabão. Na ausência destas substâncias, desses mecanismos, pode ser usada o álcool em gel, o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e o distanciamento físico para proteção, principalmente em locais com aglomeração de pessoas, são indispensáveis. Com uma população estimada em 1.455.255 habitantes, o BIE tem o registro de 4 casos de Covid-19, cujos pacientes encontram-se em tratamento no centro de quarentena da Cavanga, assim é que está correto, é Cavanga 2, isto no Quito. A província dispõe de
178 unidades sanitárias, estamos a falar do BIE, com 3.373 profissionais, entre médicos, enfermeiros e pessoal de apoio. A IESPA agenda abordagem sobre o ensino superior em Angola, a Associação das Instituições do Ensino Superior Privadas de Angola, a IESPA, promove nos dias 10, 15 e 24 do corrente mês um ciclo de 3 simpósios sobre o ensino superior presencial, semipresencial e à distância. Durante os 3 dias, de acordo com a organização que tem ainda o apoio das universidades privadas de Angola, fala-se da UPRA, a Universidade Católica e Independente, entre outras ligadas ao ensino superior, especialistas angolanos, brasileiros e portugueses farão abordagens sobre as repercussões da Covid-19 sobre o ensino universitário de medicina, especialmente sobre os docentes e discentes de infraestruturas. Em agenda constam ainda debates em torno dos temas como mecanismos de avaliação institucional na modalidade de ensino à distância e ações de formação em contexto de Covid-19. O impacto da Covid-19 na educação e atividades similares e análise contextual antes, durante e perspectivas que preenchem igualmente a agenda do ciclo de abordagem, portanto, sobre a situação atual do ensino superior em Angola. Então, se não sabe, saiba agora que nos dias 10, 15 e 24 do mês em curso, a IESPA agenda abordagem sobre o ensino superior em Angola. Mais de 1.000 infectados estão em isolamento domiciliar, 1.145 pacientes do universo de 1.454 dos doentes ativos de Covid-19 em Angola estão internados nas suas residências consideradas de isolamento domiciliar, sendo que apenas 309 encontram-se nos centros de tratamento no país, informou em Luanda o responsável para a saúde pública, Franco Mufinda. O resenha informativa demarca-se assim daquilo que é a grelha de programação referente à edição de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Vale aqui destacar que a implementação da quarentena e do isolamento domiciliar no país, que visa reduzir os custos com internamento de pacientes assintomáticos e libertar espaço nos hospitais para doentes graves e críticos de Covid-19, que teve início no passado dia 22, portanto, do mês passado. No caso, eu passo aqui a redundância em todo o território nacional. A quarentena domiciliar que aplica-se aos cidadãos nacionais, diplomáticas e estrangeiros residentes em Angola, provenientes do exterior, com um teste negativo de pré-embarque realizado durante 72 horas antes da viagem. Enquanto isto, os cidadãos estrangeiros não residentes continuam a cumprir a quarentena institucional. Já o isolamento domiciliar é destinado ao cidadão que tenha atestado positivo a Covid-19.
sem apresentar sintomas da doença, no caso os assintomáticos, devendo ser isolado num quarto ou anexo independente para não ter contacto direto com ninguém. Ambas as medidas, fala-se da quarentena e o isolamento domiciliar, são acompanhadas da avaliação de risco e seguimento das pessoas desde o primeiro dia até o momento de alta, que será dada somente pelas autoridades sanitárias. O tempo do isolamento poderá ser de até 14 dias, dependendo sempre da portanto, evolução da doença e dos resultados dos testes. Com o diagnóstico de 73 novos casos passados, na altura em que foi colocada aqui esta informação, destaca-se que o nosso país continua a detectar casos elevados de Covid-19 e, a ser assim, continuamos no apelo forte dos nossos cidadãos no uso correto da máscara facial. Olhar aqui também que o decreto presidencial referente à situação de calamidade impostas pelas autoridades sanitárias, no caso esta última aqui promulgada, faz referência ao uso obrigatório de máscaras de proteção dentro da viatura. Por mais que o indivíduo esteja mesmo a andar sozinho, é importante que de forma obrigatória se faça o uso da máscara, porque o vírus é terrível e tem uma aproximação de resistência durante mais de 72 horas, salvo aqui fontes credíveis, e que quando haver contacto de pessoas que pela primeira vez circulam por conta daquela viatura, o seu interior esteja totalmente contaminado, salvo se o condutor ou uma outra pessoa que andou de forma desprotegida não tenha tido ou sido infectado com o Covid-19. O Hospital Materno Infantil tem área para infectados. O Hospital Materno Infantil 1º de Maio, na província de Cabinda, conta com uma área para o atendimento de gestantes que acusaram positivo ou que acusarem positivo a Covid-19. De acordo com o diretor clínico da unidade sanitária, André Luiz, a intenção é manter a prontidão de técnicas e técnicos, tendo em conta o registro pela primeira vez de um caso positivo de Covid-19 numa mulher grávida. O objetivo, tendo em conta o atual momento que Angola e o mundo vivem, é termos essa área para os eventuais casos de Covid-19 em mulheres grávidas, para que possam ter os partos dentro dos parâmetros de segurança. Disse mesmo aquele responsável, o diretor clínico da unidade sanitária, André Luiz. Também destacar aqui que nesta altura de confinamento, a taxa de natalidade dos angolanos tem vindo a registrar um aumento significativo. As famílias estão confinadas, aqueles casais que pouco tempo tinham de apreciar aquilo que são as glórias que o direito natural nos coloca, que é a proliferação humana. Muitos dos cidadãos estão a ter este privilégio e por conta mesmo desta pandemia, há mesmo estudiosos que dizem que se por um lado trouxe um lado negativo, faça aqui a redundância, por outro vem a resiliência, aquilo que é o domínio da autossuperação
e os angolanos não estão isentos da reprodução humana. O Hospital Materno-Infantil tem agora uma área para infectados, aquilo que tem a ver com mulheres grávidas. Estamos a marcar ponto final resenha informativa, edição de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Recorde-se que a síntese mundial conta neste momento, estes são dados atualizados, pouco menos de 30 minutos, 26 milhões e 72 e 551 casos de Covid-19. Estes são dados generalizados. Conta também com 17 milhões e 335.878 casos recuperados e 863.933 mortes. É sinal de que as coisas não vão mesmo bem e a Covid continua a destacar países como Estados Unidos da América, Brasil, Índia, Rússia e Peru, com países que elevam-se os casos da Covid-19. E para fechar mesmo a resenha informativa, Angola registra 2.777 casos positivos da Covid-19. Estamos aqui a reiterar, com a confirmação nas últimas 24 horas de 3 mortes e 31 pessoas recuperadas, 48 novos infectados. Ponto final e termina agora mais uma resenha informativa. Juntos por Angola, cuidem-se e cuidem de suas famílias. Fiquem em casa. Boa tarde, Angola. Saudações ao mundo inteiro.